8h39, vamos falar agora sobre economia, sobre a nossa economia combalida, muito por conta do preço do combustível. E aí é aquele efeito em cadeia, né? Então vão dizer, e de fato faz todo sentido, que a crise na Ucrânia tem a ver também, enfim, e a nossa condição também brasileira, nossa economia fragilizada, tem pouca capacidade de resposta também quando vem uma crise internacional desse porte. Então viemos de uma pandemia, agora pegamos uma guerra pela proa, não é fácil mesmo. E aí, para tratar desse assunto, está com a gente, Cláudio Humberto, um especialista em combustível, o Dr. Décio Oddoni, que é ex-diretor-geral da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Senhor Décio Oddoni, muito obrigado por atender o convite da Rádio Bandeirantes e um bom dia para o senhor. Ele tá... peraí. Foi barbeiragem minha para variar. Agora sim, professor Décio, muito obrigado por atender o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Um bom dia. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Desculpe pela falha. Cláudio Humberto, abra os trabalhos com o professor Décio Oddoni, por favor. Professor, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. O senhor é um especialista mesmo nesse assunto, foi diretor-geral da Agência Reguladora de Petróleo e Gás, né, a ANP, e eu gostaria de saber do senhor o seguinte, há uma crítica ao papel da ANP em momentos de crise como esse, por exemplo, né? É que a ANP foi reduzida, assim, tem lá uns interesses meio estranhos que acabam caindo no colo lá da decisão da ANP, mas a ANP na prática, do ponto de vista aí dos combustíveis, virou um órgão de fiscalização ali, virou um PROCON, né, alguma coisa, não, PROCON nada, uma fiscalização sobre a qualidade dos combustíveis, coisas assim. Não interfere em absolutamente nada do ponto de vista da política de preços, na verdade de lucros, né, da Petrobras. A gente assistiu durante o ano de 2021, né, a Petrobras, um ano de crise, em que muita gente quebrou, muitas empresas fecharam, muitos empregos foram perdidos, exatamente em razão da política de preços da Petrobras. Né? E no final das contas a gente observou aí o lucro, não por acaso, de 106 bilhões de reais, um negócio maluco. Nem a Pfizer, nem as empresas produtoras de vacina contra a Covid tiveram um lucro líquido dessa ordem, né? Uma prova de que a Petrobras aumentou seus preços muito além do necessário, né? 106 bilhões de provas de que foi muito mais, os aumentos foram muito além do necessário. Onde é que estava a ANP nesse período? Não seria papel da ANP interferir nisso de alguma maneira? Porque o que a gente está vendo ali é um jogo de ganância que só o povo brasileiro perde. A ANP não deveria ter um papel mais ativo nessa questão dos preços dos combustíveis, doutor Oddoni? Bom, Cláudio, bom dia. Essa questão do preço dos combustíveis é uma questão muito complexa e a gente, se me permitir, gostaria de fazer uma retrospectiva. O Brasil tem uma longa tradição de interferência em preços e nunca funcionou. A Petrobras foi monopolista de 1954 até 1997, mas se nós formos olhar o setor de combustíveis, os preços só foram liberados no Brasil em 1º de janeiro de 2002. E mesmo tendo sido liberados em 1º de janeiro de 2002, já houve interferências no preço do gás de cozinha justamente naquele mesmo ano, né, em agosto de 2002. O que a gente vê ao avaliar esses 20 anos de liberação de preços no Brasil é que os momentos de intervenção eles nunca funcionaram. Você vai lembrar, e todos vão lembrar, o período anterior aí a 2014, né, em que Petrobras praticou preço abaixo do mercado internacional e chegou a um nível de endividamento excessivo. Então, de lá para cá, particularmente a partir de 2016, 2017, se pratica no Brasil preços internacionais. Isso gera, às vezes, uma frustração nas pessoas, né? Achando que preço de petróleo, preço de gasolina, preço de diesel, preço de commodity pode sofrer intervenção. A má notícia é que não pode.
Commodities são produtos comercializados internacionalmente, com preços formados, né, nos mercados internacionais. E intervenção no preço desses produtos geralmente leva a desabastecimento. Eu estou falando de gasolina, diesel, mas também vale para soja, trigo, cobre. Então, acho que a grande lição que a gente tira desses episódios todos é que não tem como interferir em preço de mercado. Agora, no Brasil, a gente tem práticas que acabam acelerando a volatilidade do preço dos combustíveis. E, felizmente, uma delas foi encarada agora. Quando o preço do produto petróleo, ou diesel, ou gasolina, ou gás de cozinha, sobe no mercado internacional, a volatilidade no Brasil geralmente é acelerada por dois outros fatores. Primeiro, o câmbio, que geralmente volatilidade excessiva acontece quando há uma crise, como, por exemplo, nós estamos vivendo agora com essa crise da guerra da Rússia com a Ucrânia. E, aqui no Brasil, pelo tributo. O ICMS, que é o imposto estadual sobre o gasolina e o diesel, era calculado, agora recentemente saiu uma lei estabelecendo um valor fixo por litro, mas era calculado como um percentual do preço final na bomba. Então a gente tinha, além da variação do preço do produto no mercado, a gente tem a variação do câmbio, que geralmente sobe em época de crise, e para completar e aumentar a volatilidade, a gente tinha no Brasil um aumento do ICMS. Então acho que a gente, com a medida de redução, né, da volatilidade do ICMS, se ajuda. Agora, nós precisamos aprender a conviver com variação de preço de produto básico, commodity, porque não há maneira de interferir, não há vontade política que resolva esse tipo de questão, e um país como o nosso não tem recursos para interferir de forma definitiva nesses preços. Eu sempre pergunto por que a gente tem esse fetiche com intervenção em preço da gasolina, quando tem tanta gente, né, passando fome no Brasil. Será que não era melhor usar o recurso pouco que a gente tem para alimentar mais pessoas, né? Será que não é melhor encher a barriga que o tanque? Pois é, mas e os 106 bilhões, não é, doutor? Essa que é a questão. Ninguém está querendo que a Petrobras tenha prejuízo, ninguém está querendo que o Brasil controle preços, não é isso não. É controlar a ganância, né, daqueles gerentinhos lá da Petrobras, que são eles que determinam os preços. Não é uma agência reguladora, não enfim, que fica à margem desse processo. Não é ninguém, são os gerentes, não são nem sequer os diretores, né? Eles é que mandam, e são eles que representam os acionistas minoritários. 40% deles, 40% do total de acionistas são estrangeiros. Como é que faca? Como é que é isso? Mamão com açúcar, né? O cara eles investem numa estatal, né, que faz pose de empresa privada, mas é estatal, faz de conta que não é monopolista, mas porque não tem nenhuma petroleira importante aqui, ou nunca foi favorecido o ingresso de petroleiras aqui no mercado brasileiro para disputar com a Petrobras, então ela continua exercendo o monopólio, e aí ainda dita o preço. É o cara lá que tem a única padaria da cidade, ele vai cobrar R$1.000 o preço do pão, e não, isso aí é questão de lei de mercado, é assim mesmo, não dá para controlar preços, etc. Mas o fato, professor, entre aquelas pessoas aqui que o senhor se referiu, que estão passando necessidade, há muita gente que está passando necessidade por causa disso, por causa dessa política de preços sem controle algum, né, da Petrobras. É essa a questão. Não tem como se estabelecer um meio termo. A Petrobras está fingindo que faz parte de um mercado concorrencial. Isso é falso. A Petrobras não concorre com ninguém. Absolutamente com ninguém. Dita os seus próprios preços, define os seus próprios preços e define os próprios lucros. 106 bilhões, doutor. Não tem como mexer nisso? Está se mexendo há um certo tempo. E o caminho, Cláudio, eu acredito, é mais mercado e menos intervenção. A tentativa de intervenção numa hora como agora seria nefasta. O caminho é continuar com a abertura, continuar com a venda de refinarias, continuar com o fim do monopólio. O monopólio do petróleo acabou em 1997. Você falou na ANP, a ANP começou a operar no início de 1998. Mas a abertura no setor, ela praticamente só alcançou
setor de exploração e produção com os leilões que a ANP faz. A abertura efetiva do setor de refino, de abastecimento, só veio acontecer mais recentemente, muito pouco tempo atrás, quando a Petrobras começou a vender refinarias e começou a praticar preços internacionais e a gente começou a ver importadores trazendo produto para o Brasil. A gente fala em monopólio da Petrobras, eu diria que hoje a Petrobras é dominante, mas felizmente não é mais monopolista. Nós temos aí cerca de 20% a 30% do mercado sendo atendido por um conjunto de atores. Tem uma série de pequenas refinarias, você conhece bem. Tem agora a refinaria de Mataripe, né, que é a segunda maior refinaria do Brasil, foi vendida muito recentemente pela Petrobras. Você tem centenas de importadores, dezenas de importadores ativos importando produtos. Você tem formuladores, empresas que mesclam componentes para fazer gasolina. Você tem as centrais petroquímicas da Braskem, que também produzem gasolina. Então, existe uma competição crescente no Brasil. O que nós precisamos é incentivar esse movimento e não fazer um retrocesso intervindo na Petrobras e fechando o mercado brasileiro, que vai seguramente levar a desabastecimento. Agora, a gente vê muita coisa. A refinaria de Mataripe, por exemplo, praticou preço mais recentemente acima dos preços da Petrobras. E a resposta, ao invés de entender que é preço de mercado, não é preço da empresa dominante, foi que você privatiza e os preços aumentam. Não é verdade. Você precisa, nesse tipo de produto, praticar preços internacionais. Agora, se a Petrobras tem lucros elevados, é fruto da base de ativos que ela tem e da produtividade desses ativos. A boa notícia é que esses lucros são distribuídos para os acionistas, e boa parte desses acionistas são brasileiros. E, inclusive, majoritariamente, o governo brasileiro, que tem disponibilidade para utilizar esses recursos da melhor maneira que puder. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Bandeirantes Gente com o senhor Décio Oddoni, que é ex-diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo. Senhor Décio Oddoni, fica se imaginando, né, alternativas possíveis para tentar amenizar, pelo menos, esse impacto. Essa semana, muita gente deu palpite, inclusive o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, e ele falou na criação de um fundo, segundo ele, para amortecer esses aumentos. Algo que seria equivalente ao Fundo Soberano, que existiu durante um tempo, acho que foi criado em 2008 e deixou de existir em 2018, esse Fundo Soberano, que seria mais ou menos uma poupança que o governo utilizaria nesses momentos para tentar amortizar esses aumentos cavalares no preço do combustível. Isso funcionaria? Teria algum efeito benéfico, na sua opinião? Olha, qualquer atuação que seja com recurso público, né, que seja um fundo ou um subsídio, é legítimo. É uma decisão política legítima que você pode concordar ou discordar. O que é importante para manter o equilíbrio no setor é não haver interferência no preço dos agentes privados. Eu recordo que em 2018, quando da greve dos caminhoneiros, o governo Temer optou por fazer um subsídio, né, de 30 centavos ao diesel, que durou alguns meses, custou cerca de 7, 8 bilhões de reais. Foi uma medida legítima. O estabelecimento de um fundo de estabilização de preços também seria legítimo. E eu lembro que a gente já fez isso no Brasil mais de uma vez. A CID, por exemplo, foi criada nesse período de transição para preços livres de mercado, 20 anos atrás, com esse objetivo. Nunca funcionou. O fundo de social do pré-sal também tinha como objetivo a estabilização dos preços dos combustíveis. Nunca foi utilizado com essa razão. Então, a experiência internacional também mostra que o estabelecimento de fundos acaba sendo inefetivo no longo prazo. É sempre pensado quando os preços estão altos, não tem recurso para isso, tem que se lançar mão de recurso público, e quando os preços baixam, os recursos disponíveis no fundo são, afinal, destinados para outras razões. Então, a experiência internacional mostra que fundo dificilmente é efetivo. O que é efetivo em momento de crise, algum tipo de subsídio, especialmente para quem precisa mais.
Doutor Oddoni, o senhor até lembrou bem aí no governo Temer, né, a greve dos caminhoneiros lá. Eu me lembro, eu tenho a impressão que foi exatamente ali que começou essa política de preços de lucros da Petrobras, né, na presidência de Pedro Parente. Da adoção dessa política de preços para multiplicar os lucros da Petrobras até a greve foram, e eu me lembro que decorreram naquela ocasião alguma coisa como 6 ou 7 meses entre a adoção da política e a deflagração da greve que quebrou o Brasil, né? O Brasil tinha uma expectativa de crescimento de 3,5% e cresceu 0,5%, né? Exatamente em razão dessa política adotada pela Petrobras. Mas entre a adoção da política e a greve, e foram lá uns 6, 7 meses, foram 207 aumentos consecutivos no preço do combustível. Que país aguenta uma coisa como essa, né? Os caminhoneiros não aguentaram, pararam. Os brasileiros tampouco aguentam uma coisa como essa. E a gente fica ouvindo os argumentos assim de quem defende essa política, dos que defendem essa política, e aos nossos ouvidos, nós que somos leigos e que somos quem pagamos a conta, afinal de contas, é o seguinte: olha, meu caro, nós estamos ferrando com você, com a sua vida, seu emprego, seu negócio, e nós estamos acabando com você, mas é para o seu bem. Não é isso, não. Ao fim e ao cabo, não é uma coisa como essa. Quer dizer, olha, você tem que aceitar isso mesmo, meu caro. Ou é isso ou desembarque da vida. Não é isso, não. A gente vai mesmo, o remédio é continuar sujeito a isso? Olha, eu acredito, Cláudio, que não tem solução. Nós já tentamos durante 60 anos intervir em preço de petróleo, nunca funcionou. Talvez alguns dos nossos ouvintes aí lembrem, décadas atrás tinha a famosa conta petróleo, né? Teve já subsídio a todo tipo de combustível, nunca funcionou. Os preços no Brasil são livres desde 2002, mas houve muita intervenção. A gente esquece alguns momentos. Na crise financeira internacional entre 2008 e 2010, o Brasil teve preços de combustível muito acima dos preços internacionais. A gente não recorda. Talvez porque o câmbio naquela época não tivesse tão elevado e o câmbio mais baixo não acentuava esse impacto como agora, que a gente tem um real desvalorizado e o dólar valendo R$5. Durante a recessão de 2014 a 2016, antes do governo Temer, os preços aqui no Brasil estavam muito acima dos preços internacionais, mais do que na época do Pedro Parente, que você comentou. Chegaram a estar acima dos preços de todos os países da OCDE, que são os países desenvolvidos. Então, o que a gente vê é que os preços eles, no mundo desenvolvido, eles variam quando é necessário. Eu estava nos Estados Unidos na semana passada e teve dia que os preços subiram 3 vezes em Houston, na bomba. Eu não estou defendendo isso. Eu acho que a extrema volatilidade não deve ser repassada e não é repassada em muitos lugares. Agora, o respeito às variações do preço internacional é absolutamente necessário para que a economia do país funcione de forma adequada. Dr. Décio Oddoni, ex-diretor-geral da ANP, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela colaboração. Um bom final de semana e até a próxima, doutor Décio. Muito obrigado, foi um prazer aí. Bom final de semana a todos. Muito obrigado, doutor. Tá aí, doutor Décio Oddoni, que foi o responsável pela Agência Nacional de Petróleo, falando aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos para um rapidíssimo intervalo, Cláudio Humberto. Já tem mais informação. Vamos falar sobre a pandemia. Enquanto a gente está tirando máscara aqui, a China está com o cabelo em pé, com os casos que estão aumentando. Vamos falar com um especialista para saber se a gente está no caminho certo ou nem tanto. Mas antes do break, às 8h57, vamos dar uma olhadinha no trânsito de novo. Vamos lá. Trânsito. A marginal do Rio Tietê é um bom caminho para o motorista que segue em direção à rodovia Castelo Branco nesta manhã de sábado. Trecho mais lento apenas na pista expressa entre as pontes da Vila Guilherme e da Casa Verde. Depois desse trecho, você segue com boas condições até o acesso ao Cebolão. No sentido da rodovia Ayrton Senna, pistas livres na marginal Tietê de ponta a ponta. Equipamentos Lenovo com Windows 11 soluções para a sua empresa? Ligue 0800 536 4040. 0800